Bom dia, amados. Paz do Senhor Jesus. Que bom que você chegou a mais um devocional. Mais um momento em que nós nos juntamos, em que nós abrimos nossa palavra para meditar nela, para ver o que o Senhor tem para nos dizer nesses dias. Nós sabemos que nós passamos dias difíceis, mas mesmo nas dificuldades, Deus é contigo. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos assimilando as suas promessas. Nós podemos vendo cada uma das bênçãos que o Senhor já tem preparado para nós. E quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor e a conhecemos por completo, mais nós aprendemos a tomar posse das bênçãos que Deus já tem para nós. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, onde diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui a palavra nos diz que Deus nos tem abençoado. Ele nos diz que Ele um dia, quem sabe, nos abençoará. A partir desse versículo nós podemos compreender que as bênçãos de Deus são para mim. As bênçãos de Deus são para você. O que a Bíblia diz? Deus vai abençoá-lo? Não, Ele já faz isso. Aqui diz, Ele tem nos abençoado. Na verdade, há algumas traduções da Bíblia que dizem que Ele já nos abençoou. Então, meu irmão, minha irmã, você é abençoado. E para que o teu cérebro entenda e assimile essa verdade para a tua vida, diga em voz alta: eu sou abençoado. A minha casa é abençoada. A minha família é abençoada. O meu lar, o meu ministério, a minha saúde é abençoada. Não é uma coisa que Deus vai fazer. Ele já fez, Ele está fazendo. Por isso, pare de falar que você é um desgraçado, infeliz, miserável, sem sorte. Você é abençoado. Precisamos aprender a receber de Deus. Precisamos aprender a tomar posse de tudo que Deus nos deu, de todas as riquezas, de todas as promessas que no mundo espiritual já são realidade para as nossas vidas. Queridos, Ele colocou uma mesa para nós com todas as bênçãos nas regiões celestiais. É a nossa fé que nos fará ir até essa mesa e nos servir à vontade. O banquete já foi pago. Sente-se e desfrute do que é seu, meu irmão, minha irmã. Do que você precisa? Paz, alegria, provisão financeira, cura, um relacionamento familiar abençoado, um ministério abençoado. Tudo isso já lhe pertence. Então vá à mesa, pegue, pois é seu. Eu gosto tanto de ler a Bíblia na minha casa, louvar a Deus por todas as promessas que eu leio aqui, que são para mim, que são para o meu lar, para a minha família. Eu declaro e eu agradeço porque essas promessas me pertencem e eu posso desfrutar delas. E o que eu estou fazendo? Servindo-me à mesa. Quero desafiar você neste momento a pegar a sua Bíblia, pegar um lápis, um caderno e ler o livro de Provérbios. A cada versículo que você encontrar com uma promessa para os justos, para os filhos de Deus e os que temem o Senhor, pare
reescreva o versículo no seu caderno e depois leia em voz alta, porque isso é promessa para você. Pense sobre ele, medite e confesse, tomando posse para a sua vida. E com fé, comece a agradecer, comece a louvar ao Senhor, crendo que Ele está recebendo aquela promessa e está depositando em sua vida. A mesa está posta, sirva-se, pois você é filho, você é filha. Aprenda a receber pela fé aquilo que Deus já lhe deu. As palavras têm poder, então profetize na tua casa todas as bênçãos que Deus já preparou para você. Todo banquete celestial que Deus preparou nesta mesa. E você é convidado a sentar-se à mesa e desfrutar do banquete que Deus preparou para você. Veja, vamos ler mais uma vez para guardar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Que lindo esse trecho! E aqui a palavra de Deus nos afirma que o Pai já derramou dos altos dos céus todo tipo de bênçãos que necessitamos para viver a vida abundante que Ele, Jesus, conquistou para nós. Veja, aqui diz, nós não recebemos algumas bênçãos ou poucas bênçãos, mas todas as bênçãos de que nós precisamos. Elas estão ao nosso dispor. Toda sorte de bênçãos está à nossa disposição, pois são algo que o Pai já nos deu. São uma conquista que já nos foi garantida por Jesus. O Pai já despachou dos céus toda a provisão que eu e você necessitamos. Não deixe que o seu orgulho, sua incredulidade, sua falta de fé, sua falta de esperança afaste essas bênçãos de você. Queridos, muitas vezes o que experimentamos em nossa vida é uma grande carência de bênçãos, uma profunda falta daquilo que mais necessitamos para garantir nossa paz, nossa alegria e nossa satisfação no Senhor. Então, como pode ser que isso seja possível diante do que diz aqui na carta a Efésios, no capítulo 1, neste verso 3 que nós lemos agora? Existe uma lei espiritual que nos faz compreender o estado de todas as coisas. Você deve perceber e compreender que o dar é de Deus, mas o possuir é do homem. Ou seja, cabe a Deus derramar todos os tipos de promessas e de bênçãos do alto do céu. E isso Ele já fez. Mas cabe a mim, cabe a você tomar posse dessas bênçãos. Queridos, isso é muito sério. Isso é uma riqueza que Deus está nos esclarecendo neste momento. E muitas bênçãos generosas que o Pai já derramou do céu estão retidas, porque nós não nos apossamos dela por meio da fé. O inimigo sabe que não pode secar o rio das bênçãos que Deus tem preparado lá na sua fonte, ou seja, lá no trono. Mas como ele age então? Ele sabe que ele pode represar essas bênçãos, impedindo que elas se derramem, que elas se espalhem, quando na terra os homens e as mulheres não são capazes de se apossar desses dons, dessas bênçãos,
dessas promessas que Deus tem. E esse é o trabalho. Essa é a função, é o objetivo que Ele tem. Reter as bênçãos de Deus em nossas vidas. Mas Ele tem esse poder? Não! Nós é que deixamos muitas vezes uma brecha aberta com dúvidas, com murmurações, com pecados. Ele deseja impedir, tornando-nos incapazes de criar o clima propício para que as bênçãos se concretizem. Então você me pergunta, e o que fazer então para eu me apossar de todas essas bênçãos que o Pai já preparou e derramou sobre as nossas vidas? Queridos, preste bem atenção. Os planos de Deus, antes de se concretizarem diante dos nossos olhos, eles passam por nossa mente, nossos lábios, em forma de pensamentos, em forma de desejos, em forma de palavras. Devemos aprender, queridos, a tornar a nossa mente e a nossa boca em canais para a sabedoria e a palavra criadora de Deus. E quando nós fazemos isso? Quando nós assumimos uma postura de fé diante de todas as situações sobre as quais Deus quer derramar bênçãos sobre nós. Queridos, quando nós escolhemos olhar para a vida, não mais com os olhos da carne, limitados pelas nossas impossibilidades, pelas nossas fraquezas, pelas nossas poucas condições, mas quando nós olhamos para a vida com os olhos da fé, com os olhos de Deus, guiados pela palavra de Deus, então assumimos uma postura de fé. Quando nós murmuramos e achamos que tudo é impossível, somos nós, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, que impedimos o agir sobrenatural de Deus. Quando escolhemos não amaldiçoar as pessoas e as situações difíceis em que nós nos encontramos, mas abençoá-las com palavras de ânimo, com orações, estamos também tendo uma postura de fé e Deus se agrada dessa posição. É essa postura que nos faz capazes de nós nos apossarmos das bênçãos de Deus, que podem começar com pequeninas sementes, mas que têm potencial para crescer, frutificar e se multiplicar. Queridos, nós precisamos entender que nós vivemos num mundo não só físico, mas também espiritual. Realidades físicas, materiais e realidades espirituais fazem parte do nosso dia a dia, como duas dimensões da nossa existência. E essas dimensões, elas se encaixam, uma interfere na outra. Assim, muita coisa do que acontece na dimensão física, o que nós vemos, o que nós sentimos, o que nós tocamos, é reflexo de realidades espirituais. E por outro lado, coisas que nós realizamos através do material, palavras, gestos, ações, têm consequências sobre o mundo espiritual. As nossas palavras positivas, as nossas palavras proféticas, a nossa fé, a nossa confiança tem poder no mundo espiritual. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que somos nós que criamos o ambiente, aquele clima para que a glória de Deus se manifeste sobre toda e qualquer situação que nós podemos estar enfrentando. É através das nossas palavras, dos nossos desejos, dos nossos gestos, das nossas reações, das nossas orações,
coisas que acontecem aqui no mundo, no nível material, é que eu e você influenciamos o nível, o mundo espiritual, ativando o poder de Deus que está sobre nós. Mas de igual modo, se reclamarmos, murmurarmos, duvidarmos, podemos atrasar os planos de Deus que está sobre as nossas vidas. Então, meus queridos, o que nós devemos aprender para viver uma vida plena, abundante, onde transbordem as bênçãos de Deus e que tenhamos testemunhos e testemunhos para contar do amor e da provisão de Deus? Nós precisamos saturar a nossa vida, nossas palavras, nossas casas, nosso lar, nosso ambiente de trabalho com o louvor de Deus, com palavras de confiança, com palavras de gratidão, gerando assim um clima de fé propício para que o Senhor possa agir em nossas vidas. Agora, um ambiente saturado de murmuração, palavrões, blasfêmias, calúnias e fofocas só fazem atrasar as bênçãos de Deus. Então a palavra nos diz: sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai, pois o vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem ele possa devorar. Então, meus irmãos, revestivos, fortes na fé, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, nosso objetivo de cristãos, nos mais diversos lugares em que o Senhor nos colocou, é criar um clima favorável para que a bênção de Deus aconteça, apossando-nos das vitórias, e criar problemas para o diabo. Ele anda como um leão procurando a quem ele possa devorar. Isso quer dizer que ele não pode devorar qualquer um, mas ele está em busca das suas presas. Sim, ele vai cercar os que estão indefesos, inseguros, e ele vai dar o seu bote. Ele procura quem ele possa tragar, exatamente porque existem pessoas que são intragáveis para ele, pessoas que lhe são indigestas. E quem são essas pessoas a quem ele não consegue tragar? Aquelas que estão saturadas de adoração, de louvor e oração a Deus. Essas ele não consegue atingir. Pessoas que têm palavras de bênção nos lábios, sentimentos de vitória no coração, são indigestas para o inimigo. Ele se aproxima delas, tenta devorá-las, mas ele tem que passar adiante. Ele não consegue fazer nada contra elas, porque elas estão cheias de louvor a Deus, e o inimigo tem que passar com fome. Pois esse cristão que está vivendo na gratidão a Deus, em adoração e louvor a Deus, proclamando as maravilhas do Senhor, contra esse o diabo nada pode. Aleluia! Aleluia! Então, meu querido irmão, minha querida irmã, exercite-se no louvor do Senhor, na adoração ao Senhor, nas palavras de positivismo, de gratidão, de profecias sobre a tua casa, sobre o teu lar. Vigie nas tuas palavras para não se tornar prisioneiro delas. Pelo contrário, meu irmão, minha irmã, proclame as maravilhas do Senhor, mesmo aquelas que você ainda não vê com os olhos naturais, mas você já toma posse pela fé. Assim, você vai estar criando um ambiente propício, um ambiente certo para Deus manifestar a sua glória. E você vai assumir a postura de
filho, a postura de filho amado do Senhor, uma postura de fé, de quem sabe quem é em Deus, de quem sabe que as promessas são para você e assim poderá apossar-se de todas as bênçãos do Senhor. Amém? Você crê? Tome posse em nome de Jesus.